Que a paz esteja com todos nós. Estamos nós aqui mais uma vez no nosso trabalho de espiritualidade em paz. Esse trabalho que nos auxilia no nosso caminhar, nessa nossa jornada, nesse plano de vida concedida por Deus, aprendendo a nos auxiliar uns aos outros, a amar, a compreender um pouco melhor a natureza, enfim, a nos auxiliar nas reflexões, de formas que nós possamos trabalhar em nós esse sentimento de reforma íntima, de amor ao próximo. Hoje nós queremos conversar um pouco a respeito dos conflitos humanos. Pesquisadores da Universidade de Cambridge divulgaram recentemente um estudo sobre fósseis que foi encontrado numa região do Quênia, e ali foram encontrados ossos humanos com sinais de violência física, onde sugere que a humanidade está em guerra há pelo menos 10 mil anos, sendo este um conflito humano mais antigo que se tem notícia. Mas em matéria de conflitos, seria este o conflito considerado como uma maneira de conflito menor, uma escaramuça, dado ao número de guerreiros envolvidos? Para o historiador John Bates, da Universidade de Oxford, não se sabe exatamente qual a mais antiga guerra ou conflito registrado e travado pelo homem, mas segundo seus estudos, a mais antiga guerra que se tem notícia em registro aconteceu por volta de 2525, ocorrida na Suméria, sudeste do Irã com o Iraque, fronteira entre Lagush e Umm. Era um centro onde viviam grandes grupos rivais pela conquista de terra, de poder e de, obviamente, tudo aquilo que a terra lhes fornecia, como bronze e madeiras, utilizados na confecção de armas e também no uso doméstico. Mas o primeiro conflito mundial ocorreu em 1945 até 1918, deixando um saldo de 44 milhões de vítimas entre mortos e feridos. Há estatísticas que sugerem que na Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1939 até 1945, morreram mais de 70 milhões de pessoas. Hoje, o projeto de dados de colonização e eventos de conflitos armados assevera que no ano de 2022 foram registrados mais de 28 combates armados, e sendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia a mais perigosa e letal entre elas. Os conflitos e guerras são um flagelo da humanidade. Eles representam uma doença que está na alma do homem, aquele que carrega consigo mesmo esse sentimento bélico. Sempre que damos lugar a uma exteriorização desta inferioridade moral, é que nós percebemos que dentro de nós habita algo que nos leva sempre aos conflitos. Onde quer que nós estejamos e com quem nós estejamos, tende a se expor esse sentimento de forma implacável, dominando o nosso equilíbrio e a nossa compreensão e a nossa compaixão. Nos conflitos bélicos ocorrem os bombardeios, as explosões e as devastações. Igualmente, as pessoas com a síndrome da belicosidade agem da mesma forma. Queremos destruir e vencer aqueles que temos como desafetos e até mesmo aqueles que não nos são simpáticos. Sim,
Muitas vezes nós agimos de forma truculenta, tirando a possibilidade do outro, para que ele possa se defender ou até mesmo se explicar. Caímos sobre elas com todas as armas que tivermos na mão, num jogo de vale tudo, como mentiras e tudo mais, fofocas, defamações. Então a guerra e os conflitos nascem no íntimo do ser humano esse que vive num processo de ignorância moral e espiritual. Na verdade, tudo isso consiste numa deformação do caráter, da falta de amor, de compreensão e, sobretudo, de Deus no coração. Mas voltamos a pensar de onde provém esta agressividade, essa vontade de estar sempre em conflitos, essa intolerância que aflora em nós como uma força irresistível. Ela vem de uma fonte interior que ainda habita em cada um de nós e que estabelece um domínio tão grande que não conseguimos nos livrar. É o que nós chamamos de instintos inferiores que ainda habitam entre nós e que nós não conseguimos dominar. Mas, como conseguimos dominar esses impulsos? O fato é que não há regras, não há nenhum manual que se possa adquirir numa banca de jornais ou numa livraria. O segredo está dentro de cada um de nós. Muitos pacifistas tentam nos instruir a conhecermos a nós mesmos, a trabalharmos o autodomínio, aquelas situações de contar até 10 para determos a impulsividade. Mas a mudança está em nós, no conhecimento do eu interior, na mudança do psiquismo, onde estão enraizados o mau humor, a inveja, a agressividade moral e física, a postura aquilo que nós chamamos pavio curto, a voz alterada, as explosões, e tudo isso são sinais de desequilíbrio e de personalidades bélicas, e que, fazendo parte de um indivíduo com poderes sobre as massas, fazem explodir os conflitos e guerras entre grupos, povos, nações, e que muitas vezes fazem vítimas até mesmo inocentes. Mas até quando nós poderemos continuar a ver os povos e irmãos lutando entre si para estabelecer conquistas e domínios, utilizando não somente armamentos bélicos, mas na opressão econômica, discriminatória, todo o horror que vemos acontecer nos campos de batalha, sejam nas grandes ou pequenas proporções, nasce sempre dentro do indivíduo, sim mesmo dentro de nós. Vemos batalhas em todos os comportamentos humanos, a disputa nos embates do trabalho, por lugar numa fila de um banco ou de um transporte. O interesse pessoal está sempre na frente. Assumimos comportamentos nefastos, rimos muitas vezes falsosamente, quando na verdade nós gostaríamos de esganá-lo. Mentimos quando nos é conveniente. Em O Livro dos Espíritos, nas questões de número 895, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta: postos de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição humana? E os venerandos da humanidade respondem: o interesse pessoal. Sim, o interesse pessoal. Ele distancia e segrega pessoas. É preciso estarmos atentos aos impulsos nefastos
e vigilantes ao nosso comportamento ético e moral. Portanto, vamos nos abrir um pouco mais à nossa inteligência de forma racional. Não raras vezes lutamos contra nós mesmos quando necessitamos decidir entre o que é justo e aquilo que seria melhor para nós. Precisamos trabalhar para a mudança com a consciência de que necessitamos melhorar como seres humanos. Estarmos também atentos aos impulsos do interesse pessoal, que é a raiz da nossa inferioridade moral. Somos espíritos criados por Deus e aqui estamos por sua misericórdia e bondade para aprender a amar, a ser feliz e a contribuir para a felicidade do outro. Portanto, é preciso criarmos em nós a cultura da paz. O mundo celebra no dia 2 de outubro como Dia Internacional da Não Violência. Esse dia foi criado pela ONU em homenagem ao Mahatma Gandhi, nascido nesse dia. Ele é considerado um dos maiores líderes pacifistas da história, assim como muitos outros, como Martin Luther King. Mas temos na figura de Jesus o maior de todos, ensinando-nos a amar e dizendo para nós de que o amor e o perdão consistem na grande bússola que nos aponta o norte, onde estão a paz e a felicidade que tanto buscamos. Há uma grande diferença entre ser pacífico e pacifista. Pacífico é quem busca e age em favor da paz. O termo não violência vem do sânscrito, que significa não dano, não prejuízo. Isto demonstra agir de forma firme e coerente, sem aceitar qualquer forma de violência. O Cristo, mesmo sendo insultado, injuriado, agredido e levado até uma cruz infâmia, teve sempre atitudes pacíficas. Concedeu perdão àqueles que eram seus algozes. Ele estabeleceu o sentido da não violência em todos os níveis, mas não foi passivo com as injustiças e os preconceitos. Passivo é ficar quieto, calado e aceitar tudo que vem da violência, da opressão, do preconceito, sem trabalhar para mudar aquilo que é injusto. Agressivo e imoral, que quer no comportamento, quer na ética, quer na vida, vamos então trabalhar a paz, orar pela paz e viver para a paz que está dentro de nós, esta grandiosa paz que tanto nós buscamos para termos em nossos lares, em nossas vidas, em nossa caminhada, no nosso dia a dia. Gostaria de ler aqui um pequeno trecho de uma poesia de um músico, onde ele diz o seguinte: aqui se planta, aqui se colhe, mas para a flor nascer é preciso que se molhe, é preciso que se regue para nascer a flor da paz, é preciso que se entregue com amor e muito mais. É preciso muita coisa, é preciso muita coisa grande, a força de vontade e de atitude. Para poder colher a paz, tem que correr atrás, tem que ser ligeiro. Mas a paz precisa de mim, a paz precisa de você, precisa de nós, precisa da nossa luta em favor dela. E ela começa dentro de nós. Vamos trabalhar a cultura da paz em nós, para que o nosso lar, nosso ambiente de trabalho, a nossa rua, a nossa pátria, o mundo, possa encontrar a paz que tanto buscamos e trabalhamos, mas ela começa dentro de cada um de nós. E o Cristo nos ensina que nós tenhamos paz.
Ele mesmo asseverou quando disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dar, mas eu vos dou a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. E não se turbe o vosso coração e nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então essa é a promessa do Cristo, que estará e está sempre conosco, nos auxiliando no caminho da paz, do amor e da felicidade. Tenhamos, pois, todos um bom dia, com muita paz e muito amor. Que assim seja.